Olá, família Santíssimo Sacramento, estamos aqui mais uma vez no nosso episódio do videocast da Família Santíssima. Hoje nós vamos abordar um tema que parece não ser tão relevante assim, às vezes, quando se aborda na rotina e diariamente. É o tema da água. A importância da água na nossa vida, em tudo que é estruturado. Tanto há pouco nós estávamos já conversando aqui nos bastidores e falávamos sobre a diferença das regiões que são bem abastecidas com água, onde tem muita chuva, onde tem muitos rios, e as regiões que não. E como muda a cultura desse lugar. Então, nós vamos bater um papo aqui hoje, conversar com o senhor Marcelo, né? O senhor Marcelo é um dos diretores da Tubarão Saneamento. Nós agradecemos muito por ter aceitado o nosso convite para estar aqui nesse bate-papo. Bem-vindo, senhor Marcelo. Ele trabalha na diretoria das ações operacionais da Tubarão Saneamento, não é isso? Aí ele vai conversar um pouquinho primeiro. A gente pode começar primeiro, talvez, o senhor falando como é que é estruturada a Tubarão Saneamento, que é quem cuida dessa temática da água na cidade, né? Muito obrigado pelo convite, irmã. A gente fica feliz em poder compartilhar um pouco dos nossos trabalhos, que são tão importantes para o cotidiano das pessoas. E a gente acaba interferindo no dia a dia, porque qualquer movimento que ocorra no sentido de ter um problema com falta da água, a pessoa sente imediatamente. E isso é porque muitas pessoas não têm o seu reservatório em casa. Senão ela conseguiria enfrentar situações adversas mais facilmente. Então vai a nossa primeira dica aqui no podcast, que tenha o seu reservatório limpo e em quantidade suficiente para o seu dia a dia. Tá, e o que seria esse reservatório, senhor Marcelo? Seria uma caixa d'água? Como é que seria isso? Explica um pouquinho para quem está nos escutando entender como é que isso é. É uma coisa distante de se alcançar? Tem que ter muito dinheiro para isso? Como funciona? É um reservatório simples, de 500 ou 1.000 litros, e que ele é fundamental para que você tenha água como uma reserva técnica para um momento. Você coloca em cima da sua caixa d'água, preferencialmente 2 metros acima do seu chuveiro, 1,5 metro acima do seu chuveiro. Procure um encanador, ou procure os nossos materiais que estão no site da tubarãosaneamento.com.br. Lá a gente tem informações técnicas quanto a isso. A reservação de água ela é super importante porque nós temos uma estrutura embaixo da terra que ela sofre interferência por ser uma estrutura que trabalha mecanicamente, sofrendo influências da pressão da água, da vazão da água, e pode ser que ocorra um vazamento. Quando ocorre um vazamento, as nossas equipes prontamente vão ao local, porque nós precisamos combater as perdas de água. Afinal de contas, nós pegamos esse líquido super importante, levamos para uma estação de tratamento de água, mandamos pelas tubulações e temos que entregar em quantidade e qualidade ideal para o consumidor. Eventualmente ocorre um vazamento, nós temos que ir rapidamente lá consertar. Este conserto acaba interferindo no fluxo de água que a casa recebe. Se ela tiver o seu reservatório, que vai durar 1/3 do abastecimento do dia, ela não vai sentir esse problema. E isso é muito importante que as pessoas tenham essa consciência. Agora, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer a manutenção do meu reservatório? A cada 6 meses, você deve limpar, nós temos esse procedimento também, misturar um pouco de água reservada com um pouco de cloro, água sanitária, limpar bem, esvaziar pelo fundo essa água e você terá o equipamento ideal. Algumas pessoas preferem consumir água mineral ao invés de galões. E note que sempre que você troca um galão, o que se faz? Limpa-se com álcool aquela resquício de turbidez. Aquilo ali também acontece no abastecimento de água. Só que uma bombona de 20 litros é muito inferior o volume de um grande abastecimento de água. Então, por isso que é normal você fazer uma limpeza periódica. Ela, mesmo tendo aquela simples poeirinha ali que tem da água mineral,
No abastecimento de água público, também tem. Então, a gente tem que manter isso limpo. Então, vai a nossa segunda dica, né? ter o reservatório e manter ele sempre limpo a cada 6 meses. Ah, eu ia perguntar isso. Qual é a frequência, então, da 6 limpeza meses, desse é. reservatório? Esse é o ideal. Nós acabamos de fazer o nosso Aham. agora lá no colégio. Parabéns, é uma atitude importante. São 6 caixas, Olha, 6 reservatórios de água que a gente tem, isso imagina. mostra a preocupação que o Santíssimo Sacramento, o colégio, tem com seus alunos, mantendo a regularidade da limpeza, fazendo o seu trabalho, que é um dever para prestar um serviço de qualidade lá no colégio. Sim, e além disso, a gente também se preocupa, porque para a água entrar, tem 2 filtros, né? Para a água entrar no colégio, ele já passa por um filtro. Sim. E ainda tem os filtros dentro da escola, né? Ninguém toma diretamente da torneira, tem os filtros também, né? Sim. É uma dica até para garantir realmente que não tenha nenhum problema em relação à saúde das crianças mesmo, com a qualidade da água, né? E já é tratada pela Sim. própria saneamento, né? Falando de tratamento da água, fala um pouquinho para a gente como é que funciona a estação de tratamento. Os nossos alunos, às vezes, vão lá também para a aula de campo, para entender como é que é esse processo, e que eu acho importantíssimo, né? É nesse processo, nessa idade em que eles estão em formação, que é importante ver na prática como que funciona e a importância de acontecer. Porque nós, infelizmente, a gente só sente falta desse processo que é feito pela própria Tubarão Saneamento quando falta. É verdade. Né? Quando falta água, aí sim é que sentem falta. Às vezes, um ser humano passa, vê um cano quebrado, vê água ali escorrendo e tal, nem se preocupa ligar, comunicar que tem um cano quebrado e tal, mas quando falta na sua casa, imediatamente liga. Né? E não toma consciência de que é importante preservar para não precisar demandar e não ter. É o que Sim. precisa. Nós temos um programa chamado Portas Abertas. Nós recebemos anualmente mais de 700 alunos das escolas da nossa região e temos a visita também do Colégio Santíssimo Sacramento, que é muito importante para a gente, essa visita que vocês nos fazem. E é uma é uma capacitação que a gente propicia para os alunos, para eles entenderem o processo de tratamento, como ele é bonito. Pegar uma água do Rio Tubarão, eu considero que são os nossos 2 maiores patrimônios, é o Rio Tubarão e a nossa gente aqui da cidade. Então, captar essa água que nós temos em grande quantidade, mas precisa passar por um processo de purificação. Levamos até em cima do morro da estação de tratamento de água, que é ali no Morro da Caixa, ali no Fábio Silva, como o pessoal costuma chamar, é a nossa estação de tratamento, passa por um processo de coagulação, onde a gente coloca um produto para que a gente pegue aquelas micropartículas, elas se unam, e aí pessoal da aula de química que fica olhando elétrons, ânions, cátions, é nesse momento que a gente começa a entender essa parte. Essas cargas positivas e negativas unem as partículas, e ela cria um peso, e ela vai para o fundo. Quando ela vai para o fundo, cria-se um lodo, que é o que é um lodo? É um monte de terra unida molhada. É um monte de turbidez, é isso que acontece. E isso vai para uma estação de tratamento de lodo, que a gente pode falar depois. Seguindo o tratamento, a parte limpa da água fica na parte superior e a parte que está decantando, porque os elétrons se uniram, ela vai para o filtro. No filtro, existe uma parte que tira aquela poeirinha que não conseguiu ser decantada. E ali ela fica realmente transparente, límpida. Dosamos cloro para ficar desinfetada, flúor, que é uma exigência do Ministério da Saúde para que as crianças não tenham cárie dental, e corrigimos o pH, que ela não pode ser nem tão ácida nem tão básica. Olha quanta informação para a área química que a gente vê. Após isso, a gente fica num reservatório e nós distribuímos na cidade. A quantidade de cloro, nós colocamos o mínimo necessário para que chegue na sua residência com cloro. Algumas pessoas acham que o cloro é ruim, mas não é. O cloro é muito importante para que não tenha interferência de bactérias, de vírus, de ações na sua caixa d'água que não tem uma tampa,
que vem um passarinho, que de repente ele vai ali e faz algo que não é para fazer. Então, o cloro garante essa desinfecção. E o interessante é que algumas pessoas sentem mais a presença do cloro e outras menos. Vou dar um exemplo. Não tem aquele famoso do vinho, que ele sente um sabor diferente do vinho. Tem gente que tem mais aptidão a sentir isso. Mas o cloro ele não tem gosto, o que ele tem é cheiro. Então, nós garantimos que a quantidade de cloro que tem ali é a quantidade mínima necessária. Você pode consumir com tranquilidade. Se uma pessoa falar para mim, você bebe uma água que sai da torneira ali, seguida do hidrômetro? Com certeza. Afinal de contas, nós da Tubarão Saneamento não demandaríamos água que comprometesse as nossas famílias, os nossos amigos, a minha própria saúde. Sim, então, seria nós muita asseguramos. responsabilidade social, né, com Sim. isso. Esses laudos, que são feitos em 96 pontos da cidade mensalmente, e a cada 2 horas na estação de tratamento de água, eles são mandados para o Ministério Público, Vigilância Sanitária, Agência Reguladora, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores. Todos os dias? O processo é feito todos os dias e ao final do mês, para não gerar uma papelada, a gente manda esse relatório com todo compilado. Sim. E as pessoas nos perguntam, fora isso, a Vigilância Sanitária faz as coletas dela e a Agência Reguladora faz outras coletas para que não tenha dúvida que possa ter interferência ou manipulação de dados. Isso é um assunto muito sério e nós tratamos com muita responsabilidade. E precisa, né, na verdade, todas as empresas que servem qualquer cidade, ela tem uma responsabilidade social. Né? E é preciso estar bem consciente disso. Né? Às vezes ocorre uma situação ou outra, mas não é projetado, não é planejado para que aconteça. Justamente. É uma eventualidade ou isso vem a acontecer. Não é que é planejado, como a gente vê as enchentes e tudo. Se planeja e se espera o contrário. Eu não acredito que quem assume uma administração vai assumir planejando mal para alguém. Não sem dúvida. Ocorre, não acontece isso. E é preciso que a comunidade, a sociedade confie nisso, né? Confie, porque é muito exigir que seus direitos, exigir que se faça realmente, que receba o que merece, o que é de direito, ok, mas também confiar de que o processo é feito com responsabilidade. Nas engenharias, o saneamento, ele ao longo de muito tempo foi tratado como o patinho feio da engenharia. Era deixado de lado. De um tempo para cá, o que a gente vê é se falar muito de saneamento. Então, o Brasil vive um momento muito especial, que nós temos que aproveitar esse movimento, que as pessoas estão atentas a isso. Você que hoje, esse ano nós teremos eleições, é importante que você fique atento se o seu candidato ele está atento ao saneamento, ele está cuidando do meio ambiente, cuidando da sua qualidade de vida. Muitas pessoas têm medo de tomar água da torneira porque ele era deixado de lado. As pessoas não tratavam com o devido carinho. Hoje é um momento diferente. A nossa geração está vendo muito investimento na área de saneamento e uma melhoria no serviço público de saneamento. Então, a gente fica feliz com esse momento que a nossa cidade está passando. E o avanço tecnológico favoreceu bastante isso, né? Sim. Favorece muito. E a gente, assim, como escola, como espaço de formação, a gente recebe uma parceria bem legal da Tubarão Saneamento, além de abrir sua estação para levar conhecimento para os nossos adolescentes e crianças, também, assim, cedendo alguns materiais pedagógicos que ajudem a conscientização nesse período que a gente trabalha o Dia da Água, né? A gente aproveita para conscientizá-los sobre como preservar, como cuidar em casa, desde pequenino, ao escovar os dentes, Sim. ao beber uma água, ao abrir uma torneira, ao molhar uma planta, ao lavar a calçada, o carro e tudo mais, né? E às vezes ele chega em casa, papai, a tia disse que não pode fazer isso, não pode deixar a torneira aberta, não pode fazer isso. Então, porque é nesse processo que as janelas da aprendizagem estão todas abertas, né? E a gente recebeu de vocês um tapete pedagógico no ano passado e eles amam fazer aquele joguinho, amam brincar com aquele joguinho. Eu também gosto, né? Quando participo de um evento que tem esse jogo, eu gosto muito de brincar com o pessoal. E é muito bom porque é interativo, né? E é bom a gente ver uma instituição se preocupar de forma interativa para que esse conhecimento que é básico,
que é vital para nós, alcance as crianças de forma interativa, né, de forma lúdica. Sim. E isso é muito bom. Então, a gente agradece muito essa ação também que a Tubarão Saneamento tem na cidade. E pediria, assim, que a gente, encerrando esse videocast, que o senhor conseguisse dizer, assim, de forma bem prática, até para os alunos, né, para criança e adolescente mesmo, quais são as ações, as atitudes que eles devem desenvolver diariamente em relação ao cuidado com a água e à preservação da água, tanto a qualidade como para que, o senhor já falou, para os adultos, né? Ter um reservatório, manter limpo e tudo mais. E para a criança, adolescente, o que ele deve fazer para preservar? É muito importante que você, quando tiver uma dúvida, procure, entre no nosso site, faça uma pesquisa, procure seus professores, a diretora. Como é que eu posso fazer isso? Mais uma dica rápida é usar aquilo que a gente considera o suficiente. A gente não deve usar com extravagância nada. Se a gente começar a usar com extravagância, vai faltar esse bem tão importante para a nossa vida. Então, escove o dente no tempo necessário para uma boa higiene bucal. Enquanto estiver escovando o seu dente, feche a torneira. Ao tomar um banho de chuveiro, enfim, como estiver aproveitando a água, o tempo necessário, não ficar dentro do chuveiro cantando, pensando na vida. É um local muito gostoso para isso, mas ele não é o momento correto para a gente fazer isso. A gente deve aproveitar isso em outra ocasião e usar a água de mangueira para lavar calçada. Quem sabe seria melhor varrer, depois pegar e passar uma água, tudo bem, mas não ficar ali lavando, empurrando a sujeira com a água. Não é racional isso. Lavar o carro, lavar a bicicleta, lavar alguma coisa, use um balde, esfregue, depois passe a água. O importante é a criança saber que ela tem que usar de forma inteligente. Como você gostaria que fosse usado esse bem tão importante? Hoje você é uma criança, amanhã você será um adolescente, um jovem, um adulto. Você quer isso para você no futuro ou você quer que isso falte para você? Você quer que tenha isso para você e para os seus netos? Então pense na frente, use com consciência. Nós temos certeza que os alunos do Colégio Santíssimo Sacramento têm essa boa noção porque elas recebem dos professores. E levem esse conhecimento para seus pais, para sua família, porque vocês têm muito a ensinar para os pais, aprender com carinho, ouvir o pai é muito importante, mas há sempre espaço para ensinar alguma coisa. Sim, sim, e esses dias que são marcados no calendário, né, de dar ênfase ao Dia da Água, por exemplo, é um dia de conscientização, né? E é muito legal porque eles acabam ensinando também aos adultos, né? Mostrando porque aprenderam em sala de aula, está na força do coletivo, porque eu aprendi lá que eu tenho que fazer assim, que para escovar o dente eu escovo com a torneira fechada, depois eu abro de novo, e, enfim, e vai ensinando essas questões bem práticas e mostrar que a água é vida, né? Não tem como. A água é vida, é quem nos sustenta, né? E quando a gente vê a diferença assim, do lugar em que é banhado, né, por rios e outro que não tem rios. Nós somos privilegiados na nossa região. Exatamente. E não é por isso que nós vamos usar de uma forma inadvertida. Sim. Nós temos uma cidade que nós operamos no Rio Grande do Sul. O grande problema lá é a água. Não tem água na região. Poços, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. É uma região que tentou-se com poços, tem aquífero embaixo, mas o pessoal usou tanto isso de forma inadvertida que está tendo que buscar tão longe essa água que é um desafio gigante que está passando. Então, fique atento, não deixe que esse bem tão importante, que purifica, que a gente aprende tantas coisas boas na nossa religião, na nossa vida, no nosso dia a dia, o quanto a água nos purifica e quanto ela faz bem para a nossa vida. Nós não podemos tratar de qualquer forma esse bem tão importante que a natureza nos deu. É verdade. Eu, pelo menos, eu digo assim, eu posso ficar o dia sem comer, mas eu não consigo ficar mais de 1 hora sem tomar água. Ah, sim. Não consigo. Para mim, eu sei como uma pessoa consegue passar um dia sem tomar água. Por isso, para mim, tem um valor muito grande, né? Então, queremos encerrar esse videocast agradecendo a tia, o Marcelo, né, que hoje assume a diretoria
dessas questões operacionais da saneamento. Então, desejamos que o trabalho de vocês tenha muito sucesso, que tenha também a parceria da comunidade, né? Sem parceria também é impossível que consiga fazer e realizar um bom trabalho, né? Não consegue. Então, desejamos boa sorte para vocês também ali e o convite para a gente sempre assumir essa temática com consciência, com responsabilidade, com preocupação para quem virá depois, né? Isso é desenvolver sentimento fraterno. Eu cuido desse bem que não é meu, me é emprestado, concedido, e eu tenho que deixar para as novas gerações, né? Eu tenho que cuidar. Então, é uma responsabilidade que nós temos. Então, vamos cuidar bem desse bem precioso que o Senhor nos concedeu, né? E ajudar a conscientizar quem ainda não percebeu isso. Então, muito obrigada, senhor Marcelo, por estar aqui conosco, por aceitar nosso convite. Assim, muito obrigada de coração. E que o trabalho continue sendo próspero, né, e com essa parceria. Muito obrigado. Fica o convite para os alunos visitarem a nossa estação, mas também todo o corpo diretor, os professores. Estaremos lá de braços abertos aguardando vocês. Muito obrigado. Acho que na próxima eu vou, que eu não conheço ainda. Combinado. Então, também obrigada a você que está acompanhando mais esse nosso episódio do nosso videocast. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio.